Galera, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a má vontade da grande mídia com o futebol carioca, com grande parte ali do futebol do Rio de Janeiro. E quando eu falo isso é porque com certeza vocês que assistem bastante programas esportivos, vocês que estão ligados aí no meio do futebol, sabem que tem uma certa tendência ali contra alguns times sim do nosso futebol carioca, sabe que tem ali um certo glamour a mais para outros times do que para equipes do Rio de Janeiro. E isso eu falo até com propriedade, irmão, porque nesses últimos meses tenho acompanhado bastante aí o que alguns certos repórteres, jornalistas aí da grande mídia, da mídia tradicional, vêm falando sobre, por exemplo, a compra do Botafogo ali por parte de John Textor. Também vem alguns criticando, não criticando, mas deixando de enaltecer as contratações que vem fazendo o Fluminense. Por exemplo, falaram que o Fluminense continua no mesmo patamar ali, no mesmo nível da última temporada, sendo que não perdeu nenhum jogador, apenas reforçou o seu elenco. Então obviamente não é o mesmo padrão de qualidade do elenco. O time talvez consiga brigar sim por coisas maiores pelas contratações que vem buscando no mercado de transferências, e mesmo assim, né, alguns certos programas, alguns certos jornalistas tradicionais da grande mídia falaram que não, que isso, Fluminense, claro que não, vai continuar na mesma, porra, você pode até falar, não gostei desse daqui, gostei desse jogador aqui, mas sim, né, rapaziada, é inegável que a qualidade do elenco tricolor melhorou da última temporada pra essa, isso é inegável, qualquer um consegue enxergar. O Fluminense contratou o Natan, contratou o Felipe Melo, acabou de trazer o goleiro Fábio, então deu uma encorpada bem bacana no seu elenco, trouxe também o argentino Germancano. Em relação também ao Botafogo, rapaziada, eu tô perdendo as contas de quantos tweets aí tem um jornalista fazendo sobre o Botafogo SA, sobre o Botafogo agora na era John Textor. Tipo assim, mano, o cara praticamente nunca falava de Botafogo, ou quando falava sempre foi realmente pra criticar, nunca pra enaltecer. E agora, de fato, o cara não tira o nome do Botafogo da boca. Todo dia falando sobre o Botafogo. Falando bem? Não, falando... Não vou dizer que tá falando mal, mas tentando ali dar uma esfriada no ímpeto do torcedor que acredita bastante nesse projeto do Botafogo na era John Textor. Muitas vezes, inclusive, ele tentando tirar meio que aquela alegria do torcedor botafoguense, que eu particularmente tô observando bastante aqui no canal, nos comentários, na interação, tá bacana pra caramba. É óbvio que se fosse outros times aí de outros estados, outras equipes, o tratamento seria diferente, a manchete seria aquela: tal time é comprado por dono de gigante da Premier League, coisas assim do tipo. Já seria totalmente diferente a forma no qual é tratado. Também se fossem outras equipes contratando jogadores que o Fluminense contratou, já estaria se falando que era um time que brigaria por título de Libertadores, que brigaria por títulos em qualquer competição que está entrando. Mas como é um time do futebol carioca, vamos dar uma pequena diminuída. E assim, também existe isso em relação ao Vasco. A gente observou bastante, teve uma temporada que o Vasco iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro, estava na parte de cima da tabela, liderando o campeonato. E eu lembro que mesmo quando o Vasco estava fazendo bons jogos, boas atuações, muitos jornalistas trataram de diminuir aquela pequeno terço de início de campeonato que o Vasco estava tendo, e acontece direto. Eu costumo dizer aqui, né, conversando resenha com as pessoas no dia a dia normal, que a grande felicidade de alguns jornalistas aí da grande mídia, não vou citar nomes, é ver o Vasco no fundo do poço, ver o Vasco afundado, sendo comandado por essas pessoas que está ali dentro do clube, que estão dentro do clube, defasando o clube, destruindo aquela instituição Vasco da Gama. O único dia que eu vi o Vasco sendo exaltado foi no dia que foi a favor aí de tudo que eles pensam, né? Metendo uma lacração máxima, aí foi exaltado. Fora isso, irmão, é só pancada atrás de pancada. Eu não tô falando que você não pode criticar, porque você tem que criticar. Mas é aquilo, você critica quando tá mal, mas quando tá bem você tem que exaltar. E não, só é criticado quando tá mal, muitas vezes até com um pouco de exagero. E quando tá bem você não vê elogios, você só vê críticas do mesmo jeito, tentando pegar erros, tentando pegar defeitos. Então isso, cara, eu tenho observado bastante e me deu na telha de fazer um vídeo aqui contando pra vocês, conversando sobre o porquê será que a grande mídia, a mídia tradicional aí, nosso futebol brasileiro, trabalha dessa forma, deixando de exaltar times do futebol carioca, diminuindo muitos algumas vezes. E até muitos aqui no vídeo de hoje vão comentar em relação ao Flamengo: ah, Maurício, mas o Flamengo é o time mais midiático aí do Brasil, é o time onde toda a mídia gosta. E cara, isso não é tão verdade assim. Tem muitos jornalistas também, muitos
Cara, quando eu falo é pra cacete que não gostam do Flamengo ou usam apenas o Flamengo quando é pra gerar cliques, tipo, tal jogador ex-Flamengo fez isso, fez aquilo, isso acontece demais, é só você começar a acompanhar aí nas redes sociais. E muitas das vezes também, cara, tentam diminuir sim alguns feitos do Flamengo pra enaltecer feitos de outras equipes, sendo que isso é totalmente desnecessário. Eu acho que todos os times deveriam ser tratados de forma igual, pelo menos, né, minha opinião. Quando o time tá bem, tem que ser tratado da mesma forma quando o outro tá bem, e é assim que tem que acontecer. Até se vocês perceberem, é porque eu não acompanho mais, mas na época que eu acompanhava bastante ali os programas esportivos de Fox Sports, de ESPN, de Sport TV, o tempo ali que eles passavam falando sobre times do futebol carioca que não fossem o Flamengo, até mesmo o Flamengo era um tempo reduzido, era muito curto, era muito pequeno, praticamente não falavam sobre Vasco, Botafogo e Fluminense, muito pouco, até mesmo quando, por exemplo, o Fluminense estava ganhando títulos, quando o Botafogo estava bem lá disputando Libertadores, quando o Vasco também já esteve bem, cara, o tempo sempre foi muito reduzido, não querendo criticar times paulistas ou algo do tipo, mas sempre foi mais voltado ao futebol paulista, qualquer programa, mesmo que fosse um programa que se diz abranger o Brasil todo. Então eu sempre fiquei meio que um pouco sem entender isso, mas isso tá mais que claro, né, rapaziada, existe sim uma desvalorização do futebol carioca. Muitos trabalharam para que o futebol carioca estivesse do jeito que esteve nos últimos anos, mas eu fico bem feliz de ver o Botafogo se reerguendo, de ver o Fluminense se reerguendo, montando um elenco bacana, e a torcer para que o Vasco também volte a ser forte, para causar dor de cabeça em quem não gosta. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo se vocês têm uma opinião parecida com a minha, ou se vocês discordam, comenta aí, é livre o campo dos comentários, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, grande abração do Francesco, é nóis e foi!